Arnold Alois Schwarzenegger nasceu em 29 de julho de 1947, na Áustria, na cidade de Graz, em um povoado agrícola chamado Thal. Desde pequeno, o pai de Arnold foi muito rígido com ele e com seu irmão, impondo a necessidade da disciplina extrema. Por causa da criação rígida do pai, Arnold Schwarzenegger desenvolveu uma grande vontade de sair de casa o quanto antes e se tornar independente. O maior sonho dele era ir para os Estados Unidos, se tornar uma estrela e ficar rico. E foi no fisiculturismo que ele encontrou essa oportunidade. Na adolescência, exatamente aos 15 anos de idade, Arnold Schwarzenegger iniciou seu treinamento físico que se transformou em uma paixão pelo fisiculturismo e se tornou o passaporte para a vida que ele tanto sonhava. Em 1965, aos 18 anos, Arnold Schwarzenegger serviu às Forças Armadas da Áustria e, no mesmo ano, venceu o seu primeiro torneio de fisiculturismo chamado MR Europa Júnior. Aos 20 anos o Arnold venceu o MR University, um prestigiado campeonato de fisiculturismo. Dentro das Forças Armadas Austríacas, Arnold acabou causando alguns problemas e por conta disso, e pela forte vontade de se tornar um fisiculturista profissional, Schwarzenegger solicitou aos seus comandantes que o dispensassem antes do período previsto para que ele pudesse dar continuidade ao sonho. Com alguma relutância, mas ao mesmo tempo aliviados por mandar um causador de problemas embora, e percebendo o grande potencial daquele jovem Schwarzenegger para o fisiculturismo, os comandantes o liberaram e o deixaram partir. Schwarzenegger se mudou para os Estados Unidos em 1968 e desde aquele momento ele começou a nutrir um grande sonho, se tornar o maior fisiculturista do mundo, o que significava vencer o maior campeonato de fisiculturismo do planeta, o MR Olímpia. Arnold Schwarzenegger se sagrou 7 vezes campeão do MR Olímpia nos anos de 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1980, se tornando um dos maiores fisiculturistas que o mundo já viu e um ídolo para todas as gerações posteriores. Mas a carreira meteórica dele não parou por aí. Depois do fisiculturismo, Arnold queria se tornar um dos maiores astros de Hollywood e começou a investir todas as energias em uma carreira de ator. Quase ninguém acreditava no potencial de Arnold, em função do corpo muito musculoso, do sotaque austríaco e da pouca fluência em inglês. A única pessoa que acreditava nele, era ele mesmo. Schwarzenegger acreditava demais em si próprio e ele decidiu que não aceitaria nada menos do que papéis importantes nos filmes. Depois de muita luta, muito tempo tentando se tornar um ator de sucesso e após ter estrelado o documentário de fisiculturismo Pumping Iron, Arnold Schwarzenegger conseguiu o seu primeiro papel de sucesso em Conan, o Bárbaro. A partir dali a carreira como ator começou a decolar e ele estrelou filmes como O Exterminador do Futuro, True Lies, Vingador do Futuro e muitos outros. Até hoje, 49 filmes e séries com a participação do Schwarzenegger foram lançados. No auge da carreira, Arnold Schwarzenegger recebia o $35 milhões para protagonizar um filme, mas isso só aconteceu porque na época em que várias pessoas queriam aparecer a qualquer custo no cinema, mesmo como coadjuvantes, em pequenos papéis, ele falou para si mesmo que não aceitaria nada menos do que o papel principal. Primeiro ele se valorizou quando ninguém o valorizava, colocando o próprio preço lá no topo. O resultado foi que depois de muito tempo os diretores e estúdios também começaram a valorizar o Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger não deixou de buscar novos desafios e, após muitas décadas atuando no cinema, ele resolveu se candidatar ao cargo de governador da Califórnia. Foi em 2003 que a vida política de Arnold começou. Em 7 de outubro, a população norte-americana ficou sabendo que o governador da Califórnia daquela época, Gray Davis, seria substituído por Schwarzenegger. Arnold, que era afiliado ao Partido Republicano, assumiu oficialmente o posto em 1º de novembro do mesmo ano para que, inicialmente, apenas terminasse o mandato que Gray não teve a oportunidade de finalizar.
Mas a reeleição de Schwarzenegger, que ocorreu em 6 de novembro de 2006, rendeu a ele a oportunidade de permanecer no cargo de governador do estado da Califórnia do início ao fim do mandato. Arnold foi empossado mais uma vez em 5 de janeiro de 2007. Arnold Schwarzenegger também recebeu reconhecimento por sua contribuição em outras áreas. Em duas publicações feitas pela revista Time, em 2004 e 2007, ele foi apontado como uma das 100 pessoas que ajudaram a mudar o mundo. No ano de 2012, o LA Weekly se referiu a Arnold como o imigrante mais famoso já visto na América. Para o jornal, ele é digno de reconhecimento por ter se tornado uma inspiração com seus ensinamentos. Depois da carreira política, Arnold Schwarzenegger voltou a atuar em filmes e continua sua carreira como ator. Além disso, durante a vida inteira Schwarzenegger foi um grande empreendedor e sempre investiu bastante o dinheiro que ganhava focando grande parte no setor imobiliário. Ele chegou até a investir em uma cadeia de restaurantes chamada Planet Hollywood junto com Sylvester Stallone e Bruce Willis. A trajetória do Arnold Schwarzenegger é uma caminhada extremamente bem-sucedida e trilhada através de muita persistência e convicção na própria capacidade de realização. Ele quebrou as regras e acreditou em si mesmo. Frases de Arnold Schwarzenegger. Todo o sucesso está na sua mente, nas convicções que você nutre em si próprio. Por isso confie plenamente em si mesmo. Mire um objetivo e trace metas anotando as suas metas papel. Não seja quem os seus pais ou a sociedade quer que você seja, mas sim, se torne quem você quer se tornar. Quem você quer ser. Descubra e persiga por si próprio o que faz você feliz, por mais insano que isso possa ser para os outros. Quebre as regras, não as leis, mas as regras. Pense fora do senso comum. Nunca tenha medo de falhar, não tenha medo de tomar decisões. Não escute as pessoas pessimistas, ouça a sua própria voz interior. Trabalhe duro. Se você quer vencer, não existe outro caminho a não ser o trabalho árduo. Retribua, devolva para o mundo tudo aquilo de bom que você conquistou. Não importa o que você faça, vender é essencial. Não permita que o orgulho atrapalhe o seu caminho, seja humilde. Não pense demais, simplesmente vá e faça. Quanto mais informações nós temos, mais paralisados podemos ficar. Esqueça o plano B. Para se desafiar e crescer é preciso agir fora da sua zona de conforto. É preciso repetir, não existem atalhos para o sucesso, tudo deve ser repetido até a exaustão, em qualquer área que você deseja ser bem-sucedido. Por isso acumule quilometragem e repetições. Não culpe os seus pais ou terceiros pela sua situação atual, a responsabilidade pelo protagonismo da sua vida é sua. Você só se tornou quem você é por causa de todos os obstáculos e adversidades que você precisou enfrentar, isso moldou o seu caráter e a sua mente. Para mudar é necessário ter coragem, mais uma vez, nada vai acontecer dentro da sua zona de conforto, o sucesso exige coragem. Cuide de seu corpo e também da sua mente. Platão dizia, os gregos criaram as Olimpíadas, mas também nos deram os grandes filósofos. É preciso construir a mais refinada máquina física possível, mas também a mais aguçada máquina mental. Seja insaciável, tenha fome pelo sucesso, deseje verdadeiramente se tornar um realizador, faça questão de deixar a sua marca no mundo. A força não vem de vitórias. Suas lutas que desenvolvem a sua força. Quando você passar por dificuldades e decidir não se render, isso é força. Para mim, viver é estar continuamente motivado. O significado da vida não é simplesmente existir, sobreviver, mas sim crescer, alcançar e conquistar. Todos nós temos incríveis poderes interiores. O poder é fé em nós mesmos. Essa é realmente uma atitude de vencedor. Você precisa ver a si mesmo vencendo antes mesmo de vencer. E você precisa estar com fome. Você precisa querer conquistar.